Fala pessoal, tudo bem? Seguinte, você já ouviu falar em pejotização? Esse assunto é interessante tanto para você que é empregado, para você que é empregador, profissional que trabalha na área de gestão de uma empresa, RH, é, estudante de direito, advogado, é super interessante. Certa vez um amigo, ele me falou que a esposa foi até o contador e o contador, segundo ele, deu a brilhante e excelente ideia para resolver os problemas dele com relação a alguns empregados. Ele estava tendo problema ali com disciplinar, até mesmo com os empregados, e preocupação com relação a pagamento de algumas verbas. Segundo ele, o contador falou para a esposa que eles deveriam demitir os empregados, contratá-los novamente através do CNPJ, ou seja, era para o empregado constituir uma pessoa jurídica, independente se era uma limitada, um microempreendedor individual, EIRELI, seja o que for, mas era para ele constituir uma pessoa jurídica e esse meu amigo recontrataria então esses empregados. Eu chamo isso de comprar carne na farmácia, tá? Você chegar no balcão da farmácia e falar, eu quero 1 quilo de acém, e o farmacêutico ele vai, ou você perguntar para o farmacêutico qual seria a melhor carne para churrasco, ele vai explicar para você qual é a melhor carne para churrasco. É isso. Sabe, alguns profissionais, eles não têm conhecimento de causa, mas eles gostam de explicar aquilo que eles não detêm conhecimento. É espetacular. É como eu falar para você aqui, eu, Anderson, advogado, vou consultar para você, vou receitar para você um remédio para essa dor que você está sentindo. É isso. E por que essa ideia, entre aspas, brilhante, era ridícula, perigosa? É a pejotização. Pessoal, o que é empregado? Empregado é a pessoa física que presta serviço para uma pessoa de maneira não eventual, ou seja, com uma determinada habitualidade. Nessa relação à pessoalidade, ou seja, ela trabalha pessoalmente, não se faz substituir por ninguém, mediante remuneração, tá? Ela vai receber algo pelo serviço que ela prestou, mediante subordinação, essa pessoa ela se submete aos comandos, né, e controle do empregador, e alteridade, ou seja, o risco daquela atividade não é do empregado, é do empregador. Poxa, esse mês eu, Anderson, empresa, não faturei aquilo que é o esperado. Pô, pessoal, né, empregados, eu não vou poder pagar o salário de vocês. Anderson, aqui para você, o risco da empresa é tua, tá? Você vai pagar o salário de qualquer jeito. Alteridade. O que acontece nessa historinha de que eu vou criar um CNPJ, eu vou mandar o empregado embora e vou criar um CNPJ? É uma fraude trabalhista, certo? A Justiça do Trabalho está fundamentada num princípio que ela chama de primazia da realidade. Está previsto no artigo 9º da CLT. O que é isso? A realidade documental, ela não é tão importante quanto a realidade fática. Aquilo que acontece de fato, ele prevalece sobre documentos. Então, ou seja, essa é a história que eu tenho empregados, eu encerro a relação, o meu empregado ele constitui uma PJ e volta a trabalhar, pode caracterizar fraude trabalhista, como eu falei para vocês, chamado pejotização. E como que essa fraude ela vai ser caracterizada e reconhecida? Primeiro, quando eu demito o empregado, para eu contratar uma empresa, ou que ele seja titular ou sócio, para que ele venha prestar serviços para a minha empresa, eu tenho que esperar um período de 18 meses, certo? Não esperei um período de 18 meses. O que vai acontecer? Aquele vínculo anterior e essa atividade de prestação de serviço, em uma hipotética reclamação trabalhista, pode ser reconhecido como uma unicidade contratual, como se esse contrato anterior não tivesse sido interrompido. E todos os direitos trabalhistas oriundos do contrato anterior, eles vão ser reconhecidos nesse novo contrato. Então imagina só que essa pessoa já está trabalhando 2 anos para você ou para a tua empresa, ou você profissional, você contratou essa pessoa, ou você que é empregado e não sabe que isso está acontecendo com você. Mas você foi demitido, está trabalhando para a mesma empresa, realizando a mesma atividade. Você só interrompeu esse contrato de trabalho e já voltou a prestar as mesmas atividades no dia seguinte. Não foi respeitado. Aonde que está previsto isso aqui? Está na Lei 6.077
6.019 de 1974, que é a lei de terceirização, tá? Esse período de 18 meses. Eu não posso demitir o empregado e ele voltar a prestar serviço como uma prestadora, né, de serviço terceirizado antes de 18 meses. Da mesma forma, ele não pode voltar a trabalhar como empregado de uma prestadora de serviço para a tua empresa sem esperar o lapso temporal de 18 meses. Então, ou seja, para ele voltar a trabalhar só 18 meses. Na pejotização isso não acontece, ninguém espera. Qual que é a ideia da pejotização? É aquilo que esse meu amigo ele queria fazer. Por que é fraude? Porque simplesmente eu estou tentando sonegar, suprimir direitos trabalhistas. Eu quero alguém prestando serviço da atividade fim da minha empresa, mas eu quero aquela pessoa porque ela já tem expertise para realizar aquela atividade, mas eu não quero pagar os encargos trabalhistas. Não vamos entrar no mérito se é caro, se é um alto custo, se não há. Nós sabemos que há. Mas aí é uma questão que tem que ter uma reforma tributária, tem que conversar com o governo e vai fugir da questão trabalhista aqui. Mas a pejotização ela visa isso, suprimir direitos trabalhistas. Por isso é reconhecido como fraude. O empregado não tem 13º, o empregado não tem férias. E eu estou falando empregado porque é pejotização. Então se é fraude, ele é empregado mesmo. Não vou nem dizer a pessoa jurídica. Mas o empregado não tem férias, não tem 13º, não tem direito a aviso prévio, não estão sendo recolhidos o fundo de garantia, não se paga INSS, ou seja, ele tem aquele valorzinho que foi acordado lá, ou nem que seja um bom valor. E na maioria dos casos, se recontrata por um valor semelhante ao salário que já recebia, ou por um valor pouca coisa maior, só para tentar descaracterizar. Mas como eu falei para vocês, na Justiça do Trabalho o que prevalece é a realidade dos fatos e não a realidade formal, a realidade sobre os documentos que foram, né, sobre onde as condições foram firmadas. Não é isso que prevalece, é a realidade dos fatos. Na maioria desses casos de pejotização, o que acontece? O cara continua prestando o labor, né, o trabalho, sob subordinação, que é o principal ponto onde os tribunais pegam. As varas do trabalho, os tribunais eles pegam depois. É difícil o empregado provar? Não. Principalmente por um dos fatos, que você não esperou aquele lapso de 18 meses para contratá-lo novamente, tá? Por si só. Mas e se eu demitir que as pessoas já contrataram outras pessoas para prestar serviço como PJ? Nunca firmei nenhum vínculo, nenhum contrato de trabalho com eles, nunca teve vínculo de emprego comigo. Ainda assim é a realidade dos fatos. Tem subordinação? É empregado. Não pode se fazer substituir por outro empregado? Ele é teu empregado. Tá? Alguns casos, essa pessoa jurídica foi constituída na data, assim, 2, 3 dias antes dele ser contratado por você. Quando esse empregado ingressar com a ação trabalhista, o que ele vai informar? Que ele só constituiu essa pessoa jurídica porque era condição para ser contratado. E se ele não constitui, você não teria contratado esse empregado. Tá? E aí, como que isso é fácil de se evidenciar? Ele abriu alguns dias antes, 2, 3 dias antes, que acontece na maioria dos casos. Aí um cara mais esperto pode falar, então eu vou esperar um tempo X. Esse não é o único motivo pelo qual é reconhecida a fraude. Como eu falei, continua recebendo ordens, não presta serviço para nenhuma outra pessoa, ele trabalha todos os dias 8 horas ou mais para uma determinada e exclusiva empresa, ele não tem vínculo não, vamos tirar aqui, ele não tem nenhuma relação contratual com nenhuma outra empresa, somente com a tua. Até mesmo porque se ele tivesse, de repente ele não ia conseguir cumprir as atividades pela qual ele foi contratado para você. Então assim, tem que tomar muito cuidado, porque tem casos assim práticos no escritório, onde esse tipo de situação, a empresa gerou um prejuízo de mais de 1.200.000 reais com 5 empregados, por uma fraude que perdurou durante 4 anos, tá? Do jeitinho que eu falei para vocês. Então, se você é profissional de RH, se você está um profissional que está ali na gestão da empresa, ligado diretamente, toma muito cuidado com isso, porque você pode gerar um prejuízo para o empregador, achando que você está fazendo algo sensacional para ajudá-lo. Né? Não adianta, pessoal. Toma muito cuidado. Cumprir a lei custa menos caro ou mais barato do que você gerar um passivo trabalhista. Imagine, divide aí 1.200.000 para cada 5 empregados. Tá? Uma empresa de grande porte que fatura isso por semana, por mês,
Tudo bem. E uma empresa que não fatura isso no ano? Ou como que ela paga um passivo trabalhista desse? Tá? Aí você encerra as atividades da empresa. Mesmo que não encerre as atividades, alguém vai ser responsabilizado, alguém vai ter que explicar por que foi que tomou a medida, por que foi que tomou essa medida, por que foi que firmou um contrato dessa maneira, quem foi que orientou, buscou orientação aonde, quem falou para você que era para fazer, tá? Você, profissional de RH, eu sempre falo para aqueles que eu mantenho contato, tenta se respaldar nesse sentido. Você tem um jurídico? Tá, então manda um e-mail para o teu jurídico, pergunta, posso fazer? Vou fazer dessa maneira. O jurídico fala para você, ok, você documentou, porque depois você vai ter que falar, ó, eu recebi orientação do meu jurídico, tá? Pessoal, o RH, você assim, vocês trabalham numa área diretamente ligada com o assunto, ele é jurídico, né? As questões jurídicas que envolvem ali o teu trabalho, é todo dia, é o dia a dia para você resolver as questões, desde a formalização de um contrato. Então, assim, se você não tem um jurídico interno ou externo, tudo bem, é mais difícil, mas você vai ter que dar conta, tá? Se você tem um jurídico interno ou externo, vai e sempre peça orientação por escrito, documente isso aí, porque toda vez que algum trabalho é realizado dessa maneira e gera prejuízo para a empresa e é inevitável, alguém vai ser responsabilizado. Depois, não só responsabilizado, mas antes disso, você vai ter que prestar esclarecimentos, por que fez dessa maneira. Então se respalda. Se você é empregado, está nessa situação, ativa um alerta, alguma coisa está errada, seus direitos estão sendo suprimidos. Daí fala, pô Anderson, pô, que sacanagem, né? Você vai trazer um assunto desse e falar assim, ô, o empregado tem que ficar alerta. É claro, né? Tá? A gente está num sistema capitalista onde tanto a força empresarial como a força de trabalho tem que ter poder. E poder, assim, no seguinte sentido, a lei funcionando para ambos e a lei sendo cumprida. Não adianta você exigir do empregado e não cumprir a tua parte. Não adianta o empregado exigir da empresa e também não cumprir a parte dele. Pessoal, é isso. Espero ter sido claro. Vou trazer uns videozinhos, espero trazer uns vídeos mais curtos. Mas é isso, ó. Toma cuidado. Fazer o certo custa mais barato, beleza?